Amém. Bom dia, tudo bem? Vocês estão bem? Depois do comentário de Felipe, a pessoa começa até mais encabulada, né? Mas para mim é um prazer estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco sobre o tema, né? Como o Felipe mesmo falou, o tema desse mês que a gente tem tratado é sobre o ID, né? E ID para quê? Né? A gente sabe que o ID é uma ordenança dada por Deus, né? A gente já estudou sobre isso nos domingos passados. Mas ID fazer o quê? Pregar o evangelho. Né? E um dos pontos, fazendo uma retrospectiva, caso você não tenha acompanhado os outros domingos, um dos pontos importantes sobre o ID, né, um dos pontos que se ressalta na pregação do Evangelho é o plano da salvação. Porque o ID tem um propósito, que é alcançar os perdidos. Amém? Então, o Felipe ministrou no primeiro domingo falando sobre ir ao perdido mesmo, ao pecador, pregar a palavra, falar do plano da salvação, né? E ele explicou o plano da salvação e foi maravilhoso. Eu te aconselho, se você não assistiu, vai lá no YouTube, volta aí uns vídeos no YouTube e assiste. E a gente teve domingo passado Lucas também, Lucas Dantas ministrando sobre as consequências de não nascer de novo. E sabe, é algo necessário. Às vezes a gente não quer nem escutar, né, o que pode acontecer se a pessoa não nasce de novo, não entrega a sua vida a Jesus. Mas essa consciência é necessária não para trazer um medo, né, mas sim para estar ciente mesmo e para dar mais valor ao que Deus conquistou para a gente. Né? A gente, quando conhece ali as consequências de algo, a gente entende porque é tão precioso algo que foi feito. Né, para nos livrar daquilo. Então, quando a gente entende as consequências de uma vida em pecado, né, de uma eternidade distante de Deus, a gente vai começar a valorizar o plano da salvação. Né? Então, o propósito não é nos trazer medo, mas sim nos fazer ter uma consciência e valorizar o que Jesus fez por a gente. Amém? E esse domingo nós vamos falar especificamente sobre a salvação, que ela é conquistada através da fé em Jesus Cristo, através da fé na palavra. Amém? E como o Felipe falou no primeiro domingo, ele trouxe um paralelo ali entre algumas religiões que a gente tem hoje na Terra, né? E algumas que muito pregam a prática de boas obras para conquistar a salvação. Né? E não é o que nós cremos, não é o que nós enxergamos na palavra, e nós cremos totalmente diferente sobre isso. Né? Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como nós cremos a respeito de conquistar, de alcançar a salvação em Jesus Cristo. Amém? E a maneira que nós cremos é através da fé, na fé em Jesus Cristo. Né? Não é sobre o que nós praticamos, é sobre o que nós ouvimos da palavra e como nós decidimos acreditar nela. Né? Então, para a gente começar falando sobre isso, um exemplo muito bom na Bíblia, que traz muita clareza sobre isso, está lá em Atos 10, eu quero que você abra comigo. A gente vai falar um pouco sobre a história de Cornélio. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler um pouquinho agora. Vamos ler o capítulo todo para nós entendermos um pouco do contexto sobre Cornélio, amém? Lá no versículo 1 diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. E eu queria aqui trazer um esclarecimento primeiramente, né, como vocês vê, Cornélio era romano, ele era um centurião romano. Né? E a gente vê que nesse tempo aqui existia uma segregação entre os judeus e os gentios. Os judeus, aquele povo que tinha uma aliança com Deus desde o Antigo Testamento e conservou os princípios, a palavra, praticou a lei. Né? E os gentios, aquele povo que não praticava, né? Que não estava incluso na aliança. Então, os judeus era esse povo separado por Deus para manter as boas práticas na terra. Né? E tinha um propósito para que Deus escolheu esse povo. Né? E a gente vê aqui que, apesar de Cornélio ser um homem temente a Deus, e apesar de Cornélio ser um homem que praticava generosidade, ele era um romano, ou seja, ele era um gentio. Certo? Isso aqui é bem importante, grava isso bem aí na sua mente, porque nós vamos chegar a um fim muito bom sobre esse detalhe aqui.
né? Versículo 3 diz o seguinte: certa tarde, por volta das 3 horas, Cornélio teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em direção e dizer: Cornélio. No verso 4, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? Então, vê que interessante aqui. Nós vemos que Cornélio era um homem gentil, ou seja, um homem que não era aliançado com o Senhor. Mas ele tinha um temor ao Senhor, ele orava, ou seja, ele falava com Deus. Ele era generoso, e aqui não diz que era qualquer generosidade, ele era generoso mesmo. A Bíblia faz questão de enfatizar isso, né? E ele ainda reconhecia que era o Senhor que estava falando com ele. Não é interessante? Mas ele era um gentio, não aliançado com o Senhor. E a Bíblia diz ainda no verso 4 que o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram a Deus, e ele guarda na memória. Se você estiver achando um pouco diferente, é porque eu estou na versão NVT, na versão transformadora, né? Ela é um pouco mais atual, a linguagem dela. Mas vê que interessante, porque não somente Cornélio sabia reconhecer o Senhor, mas o Senhor recebeu as boas práticas de Cornélio. O Senhor recebeu as esmolas, né? Aquilo subiu para o Senhor como um bom proceder dele, e o Senhor se agradou disso, em outras palavras. Mas não era tudo. Cornélio ainda era um homem sem aliança com o Senhor, separado do Senhor, com um relacionamento totalmente limitado com Deus. E a gente vai ver isso nos próximos versículos. No versículo 5 diz o seguinte: agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. E aqui Simão, também chamado Pedro, era um judeu, certo? Era uma pessoa lá que tinha aliança com o Senhor. Este está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Verso 7, assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos da sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhe contou o que havia acontecido e os enviou para Jope. No versículo 9 diz o seguinte: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. E você vai entender, isso aqui não é simplesmente um detalhe da mensagem, você vai entender o porquê isso é mencionado. Ele estava com fome. Viu o céu aberto, ele entrou em êxtase, né? E ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado com as 4 pontas, né? Ele estava aberto, o lençol. No lençol havia espécies de animais, répteis, aves. Então uma voz disse: levante-se, Pedro, mata e come. Né? E poderia parecer que era uma simples visão pela fome que ele estava tendo. Mas não era. Existia uma mensagem do Senhor para Pedro ali. Né? E eu quero falar também sobre essa mensagem para você. Né? Um dos pontos que nós vamos observar nessa história de Cornélio. Né? Como os judeus, eles eram um povo aliançado com Deus, existia uma série de práticas que eles costumavam preservar, que eram práticas que tinham sido dadas pelos próprios sacerdotes, dadas por Deus, né, no período da lei, e uma delas é que eles não podiam se alimentar de todo tipo de animal. Né? E aí, é por isso que Pedro responde no capítulo 14, de modo nenhum, Senhor. Respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Né? E, na verdade, apesar de falar de comida, apesar de falar de animais, essa passagem aqui não é sobre comida e não é sobre animal. O que Deus estava falando com Pedro ali, e eu vou já te dar um spoiler, mas na frente Pedro entende isso, mas você vai entender agora. O que Deus estava falando com Pedro ali era sobre o alimento que era provindo de Deus, não ser só para o povo escolhido de Deus. Né? E a gente vê que no Novo Testamento isso era uma confusão que existia entre eles. Os judeus achavam que a palavra de Deus, que a salvação, que Cristo, o Messias, estava vindo somente para eles, para providenciar salvação para eles. Mas, na verdade, a salvação era para toda a humanidade. E a Bíblia é clara quando fala sobre isso. Sobre Deus enviar seu Filho para salvar a toda a humanidade.
Mas os judeus achavam que era somente, exclusivamente para eles, né? E quando ele fala aqui, vamos continuar lendo, que vai trazer mais clareza, no versículo 15, mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. Né? E ele estava falando, o Espírito, Deus estava falando aqui para ele sobre isso. Né? A humanidade era algo que era do desejo do coração de Deus ser resgatada, e ele não poderia considerar impuro. Pelo contrário, ele precisava se deixar ser o canal para alcançar essas pessoas. Amém? No verso 16 diz, a mesma visão se repetiu por 3 vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Pedro ali ficou meditando sobre o que ele tinha acabado de ver, né, no reino do Espírito, para poder compreender. E a Bíblia diz que nesse momento os homens de Cornélio, os homens que Cornélio tinha mandado para buscar Pedro, que Cornélio tinha enviado, encontraram a casa de Simão, e quando eles se aproximavam do portão e perguntaram se Pedro estava hospedado ali, a Bíblia fala aqui que Pedro, enquanto refletia sobre a visão, o Espírito disse, desce, vai lá, que tem uns homens procurando por você, e você precisa ir lá. Verso 19 diz, enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Vê? E aqui Deus testifica no coração de Pedro que não era coisa de outro mundo, né? Usando essa expressão, mas era do próprio Deus. Né? O que estava acontecendo ali era algo movido ali pelo coração do próprio Deus. Deus estava querendo alcançar Cornélio. Né? E então, a gente vê aqui, com relação à visão que Pedro teve, que o fato de Cornélio ser gentil, o fato dos seus súditos, né, as pessoas que lhe serviam ali, ser gentios, né, Pedro não poderia considerar eles como impuro, não poderia, porque se fosse pelo costume, pela tradição ali do tempo dos judeus, eles iriam realmente recusar até mesmo conversar com eles. Porque eles mesmos se separavam daquele povo, por eles entenderem que era um povo que não era aliançado com o Senhor. Mas Deus prepara o coração de Pedro para ele entender que aquilo ali era algo movido pelo coração de Deus, e que Deus queria mesmo anunciar algo a Cornélio e a sua casa. Então, nós vamos ler agora o versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem procuram, por que vieram? E eles responderam, Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto, a Bíblia novamente afirma que ele era um homem devoto, temente a Deus, respeitado até pelos judeus. Então, nós vemos que, apesar de todas as qualidades de Cornélio, né, mesmo sem ser uma pessoa com aliança com Deus, mesmo com suas qualidades de generosidade, de temor ao Senhor, ele ainda era bem visto por alguns judeus, mas era uma pessoa distante. Né? Era uma pessoa separada ali dos costumes deles. Um santo anjo instruiu a chamar o Senhor para a casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedar ali naquela noite. No dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. No verso 24 diz, chegaram a Cesareia no dia seguinte, Cornélio os esperava reunindo seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio veio ao seu encontro, prostou-se diante dele, adorando. Mas Pedro disse, levante. Mas Pedro levantou e disse, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram, depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. E aí vem o ápice da passagem que diz, Pedro lhes disse, vocês sabem que nossas leis proíbem que os judeus entrem na casa dos gentios, vê só, como este, né, como gentio como este, ou se associem com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que eu não devo considerar mais ninguém impuro ou impróprio, pois
Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, porque vocês mandaram me buscar. Vê que interessante. A revelação da visão de Pedro, naquele êxtase, chegou. Deus estava anunciando para Pedro, muito P na palavra, Deus estava anunciando para ele que não deveria mais agora existir essa separação entre povos, entre gentios, judeus, porque a verdade é que Deus quer alcançar toda a humanidade, sejam eles gentios, sejam eles romanos, sejam eles gregos. O desejo de Deus é alcançar a humanidade. E o povo judeu, o povo escolhido, separado, aliançado, é o canal de Deus na terra para pregar a palavra nesse tempo e nessa época para essas pessoas. Porque eles já tinham costumes, práticas, muitos deles caminharam com o próprio Jesus na terra, viram o proceder de Jesus. Então, o propósito era esse, né? E aqui, trazendo para o nosso contexto aqui sobre salvação e a salvação pela fé, nós vamos ver que por mais que Cornélio fosse um homem realmente gentil, e por mais que ele tivesse uma boa procedência, até aceita pelo próprio Deus, de generosidade, de temor ao Senhor, de oração, ele ainda era um homem distante de Deus. E ainda era necessário a salvação. E Pedro está sendo aqui enviado para Cornélio, para a casa de Cornélio, para pregar. E aqui eu quero te falar sobre um aspecto, sobre a pregação da palavra, a proclamação da palavra, a proclamação do evangelho, é o que traz fé ao coração do homem. Então, quando você vai alcançar uma pessoa, falar da palavra para uma pessoa que não é nascida de novo, que não tem aliança com o Senhor, é o que você fala sobre a palavra que vai gerar fé ao coração dela. E é através dessa fé que é gerada que aquela pessoa nasce de novo, que ela é salva. Amém? E é isso que nós vemos acontecer com Cornélio. Apesar de um homem temente, que orava, generoso, Cornélio precisava ter conhecimento sobre o evangelho, para que fé fosse gerada e salvação chegasse na vida de Cornélio. Então, você pode estar se perguntando, já vou adiantando aqui alguns pontos, mas por que então, se ele era um homem tão bom, se ele era um homem até considerado pelos judeus, mas por que nascer de novo, se ele já tinha até as boas práticas, né, que é algo que vem ali consequente à salvação? Mas por que então? Existe um ponto com relação à salvação, ao novo nascimento, que nenhum homem, nenhuma boa prática, nenhuma conduta nossa pode conquistar aquilo. E se chama remissão dos pecados. Foi pela remissão dos pecados, foi para nos limpar que Jesus morreu na cruz. Então, a gente entende pela palavra que as boas obras é algo consequente à nossa salvação. Sim, quando você nasce de novo, você começa a praticar boas obras. Mas o diferencial da salvação, né, vamos dizer ali, o que só Deus pode fazer por você, é a remissão dos pecados. E quando você conhece o evangelho, aquilo gera fé no seu coração e você é perdoado por Deus. Então, nós vemos isso aqui acontecendo com Cornélio, no verso 29. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. No verso 30, na verdade. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido de roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Agora envia os mensageiros para buscar Simão. Ele está hospedado. E aqui Cornélio começa a contar para Pedro como foi que ele teve conhecimento para chamar Pedro. Assim mandei buscá-los, agora estamos todos aqui. Pula para o verso 34. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem das boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vê que interessante. Essa é a mensagem das boas novas para o povo de Israel. Que a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, com todo o povo. Ou seja, o que Pedro estava falando aqui não era para o mundo inteiro. Pedro estava dizendo que para Israel, onde viviam os judeus, a novidade era que as boas novas eram para toda a terra.
né? E aí nós vemos no verso 37, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia. Começamos na Galileia, depois o batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judeia, Jerusalém, onde o mataram, penduraram na cruz. Agora vê que interessante aqui, um aspecto da pregação de Pedro aqui para Cornélio. Enquanto Pedro estava falando essas coisas, fé estava sendo gerada no coração de Cornélio. E ele fala aqui, vou ler, que sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com espírito e com poder. Então, Jesus foi por toda parte. E aqui, Pedro estava ensinando a Cornélio esse princípio que a gente está falando aqui nessa manhã. Primeiro, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e com poder, e depois ele foi por toda parte. Depois ele saiu para alcançar outros. Então, um primeiro passo ali é sermos alcançados, e depois nós praticamos as boas obras. Jesus foi ungido por Deus e depois ele começou o seu ministério sobre a terra, praticando boas obras por onde ele passava, curando enfermos, libertando oprimidos, expulsando demônios, né? E é assim que Pedro estava ensinando a Cornélio que primeiro, o pontapé da vida dele com o Senhor precisava ser nascer de novo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. De algo que as boas obras dele jamais poderiam libertar ele, que era do pecado, que era dessa antiga vida, né, de pecado, de escravidão do pecado. E aí no verso 40, no finalzinho do 30, penduraram-lhe na cruz, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. Né? E aqui eu já queria falar com você sobre que nós vemos aqui na pregação de Pedro, alguns aspectos. Isso já é uma dica, isso já é um caminho que nós podemos seguir quando nós formos evangelizar ou falar do evangelho para outras pessoas, que é sempre falar sobre quem Jesus foi aqui na terra. Né? Nós vemos que Pedro entra nesse aspecto, ele fala que Jesus foi ungido e praticou as boas obras. Né? E o segundo ponto, que é o que nós acabamos de começar a ler, é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E Filipe falou sobre isso no primeiro domingo, porque é tão importante quando nós formos anunciar o evangelho para outras pessoas, sempre falar sobre a morte e ressurreição, porque é a morte e a ressurreição de Cristo que possibilita agora ao homem o perdão dos pecados. A gente vê que no Antigo Testamento os homens iam ali e os sacerdotes apresentavam sacrifícios e ali eles tinham o perdão dos pecados, mas eles voltavam, tropeçavam, pecavam e aquilo ali era só paliativos. Né? Mas agora não, a partir de Jesus Cristo, nós temos a remissão completa dos nossos pecados. Nós não precisamos ficar esporadicamente ali, indo e nos pedindo perdão novamente sobre coisas que nós cometemos, porque uma vez que nós reconhecemos que o Senhor nos libertou do pecado, nós pedimos perdão a Deus e agora somos limpos. Ele não passa em rosto mais o que foi cometido. Né? Então, esse é um outro aspecto da pregação do evangelho que nós precisamos dizer ao perdido. Né? Você pode até fazer coisas boas, em outras palavras. Né? Você pode estar conversando com alguma pessoa não cristã aí, dizendo assim, você pode até fazer coisas boas, mas uma coisa você não pode fazer por você. Se limpar dos seus pecados. Só quem faz isso pela humanidade é o próprio Jesus Cristo, através da cruz. Né? Então, esse é um aspecto importante. Vamos continuar lendo aqui. 42. E ele mandou anunciar a sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus designou juiz dos vivos e dos mortos. Que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. E a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. E aqui Pedro está concluindo a sua linha de raciocínio ali sobre salvação para Cornélio, e ele fala a palavra-chave sobre salvação. Receberá perdão dos seus pecados por meio do nome de Jesus, por meio do seu nome.
né? E esse é o grande diferencial da salvação, querido. Quando a gente sai para anunciar as boas novas para os perdidos, a gente não fala sobre eles serem pessoas boas somente, né? Não fala somente sobre isso, sobre ser pessoas de boas práticas, mas a gente fala sobre a libertação do pecado, a libertação da maldição que o diabo impõe sobre nós, que é a escravidão do pecado. Né? E é sobre isso que nós precisamos anunciar ao perdido, essa consciência que nós vamos gerar através do que a palavra fala no perdido, é o que vai trazer fé ao coração dele, para ele entender que ele não pode fazer algo por ele mesmo, ele precisa se render ao Senhor. Amém? Um ponto importante que eu queria falar com você também é acerca de boas obras e fé. Né, esse contraponto aí, é que nós vemos no mundo, assim como Cornélio, antes de nascer de novo, nós vemos pessoas ainda no nosso tempo hoje, que não são cristãs, né, pessoas que praticam obras ali distantes de Deus, pessoas que farram, que bebem, que se prostituem, enfim, todo tipo de pecado, mas pessoas que têm costume de praticar boas obras ainda, em alguns aspectos. Vez ou outra nós vemos um artista aí doando parte do que ele ganha para alguma instituição, para alguma ONG, para alguma causa. Né? Nós vemos isso muito recente agora com relação à catástrofe que teve no Sul. Né? E nós vemos muitas pessoas que não são salvas, que não são nascidas de novo, se movendo com boas obras, se movendo para alcançar pessoas que estavam passando por dificuldade. Né? E não, assim... as boas obras é uma característica da igreja, porque uma vez que nós nascemos de novo, todos praticamos boas obras. Então, a igreja é conhecida por fazer o bem. E no mundo, as pessoas não são conhecidas por isso. E uma vez ou outra, uma pessoa faz alguma coisa boa em algum aspecto, mas pratica e mantém uma vida de iniquidade. Né? Então, se o mundo faz, de vez ou outra, alguma coisa boa, né? Porque isso seria o caminho para a salvação. Não teria como ser. Né? E aqui, a gente começa, como eu já tinha dito, né, a gente vai enfatizar mais ainda, né, a salvação é pela fé, porque é algo que só Jesus poderia realizar por a gente, através ali da remissão dos pecados na cruz do Calvário. Nós vemos lá em Atos 16, 30, 31... quando Paulo e Silas estavam na prisão, né, que os portões se quebram, tem o terremoto, os portões e as paredes caem, né? E no verso 30 diz: então ele levou para fora e perguntou, senhores, isso é o carcereiro perguntando a Paulo e a Silas, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e a sua família será salvo. Eles não falaram, faça coisas boas, e aí você vai ser salvo. Não, eles falaram sobre crer em Jesus Cristo. Crer na pessoa de Cristo, na remissão dos pecados, na obra da cruz. Né? Porque esse é o caminho para a salvação. E um ponto interessante aqui é que Paulo e Silas não precisou nem chegar para esse carcereiro aqui para dizer assim, rapaz, vamos trocar uma conversa aqui. Você já ouviu falar sobre Jesus? Não, o carcereiro viu Paulo e Silas naquela prisão, cantando e orando e louvando ao Senhor. E ele viu a mão de Deus se movendo a favor daqueles dois prisioneiros, Paulo e Silas. Né? E aquilo foi suficiente para aquele homem despertar. Ei, o Deus de Paulo e Silas realmente é um Deus bom. Né? Realmente é um Deus poderoso. E isso desperta nele o desejo de conhecer. E é o carcereiro que pergunta, senhores, o que faço para ser salvo? Né? E aqui um ponto que eu queria falar para vocês, abrir uma aspas, às vezes a gente não vai sair nas ruas somente, certo? Eu não estou dizendo que não é para ser feito isso, pelo contrário. Nós precisamos fazer isso, sair nas ruas de porta em porta, sair em momentos de evangelismo mesmo para pregar a palavra, mas boa parte das vezes nós vamos alcançar os pecadores com a nossa procedência, com o nosso viver. Foi assim com Paulo e Silas aqui. Eles estavam presos e eles se manteram firmes na palavra, mantendo comunhão com o Senhor, aquele homem observando tudo e parecendo que nada estava acontecendo, mas algo estava sendo ministrado ao coração daquele homem. E quando ele vê mesmo o poder de Deus agindo em favor de Paulo e Silas, ele se desperta e diz, como eu faço para ser salvo?
E a resposta de Paulo e Silas é: crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Certo? Então, o caminho é crer em Jesus, crer na obra da cruz, da redenção. Efésios 2, do 8 ao 10, também diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, nós vemos aqui em outra passagem a Bíblia reafirmando o que nós acabamos de ver lá na história de Cornélio, que nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. É por intermédio da nossa fé em Cristo que nós somos salvos. Isso não vem de vocês, não é dádiva, é uma dádiva de Deus. Ou seja, é algo que só Deus pode realizar, nenhum homem pode realizar. Não é recompensa pelas práticas, pelas boas práticas, mas claro que isso não tem como ficar, né? Não é, a salvação não é a recompensa pelas nossas boas práticas. Ela é a graça de Deus. E ela não é uma recompensa pelas nossas boas práticas para que ninguém venha a se orgulhar, para que ninguém venha a dizer: é porque eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito honesta, e aí Deus me aceitou. Não, não é o propósito, porque em toda situação de salvação, Deus precisa ser glorificado. É pelo que Ele fez por nós, não pelo que nós fazemos. Amém? No verso 10 diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, ou seja, salvos para realizar boas obras, para que Ele de antemão planejou para nós. Nós vemos também em João, no capítulo 5, no verso 24, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê nele, que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, quem ouviu a pregação do Evangelho aqui, né, e creu em Jesus Cristo, desfruta da vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, nós vemos aqui a necessidade de sairmos das quatro paredes. E sabe, uma coisa importante sobre a história de Cornélio que eu queria enfatizar para você. Assim como naquele tempo, como eu expliquei para vocês, os judeus estavam tão fechados para alcançar outros povos, para compartilhar as boas novas da salvação, da palavra, do evangelho com outras pessoas que eram gentios, romanos, gregos. Às vezes nós estamos no nosso dia de hoje. No tempo de hoje, nós estamos vivendo isso, porque às vezes a gente acha que o evangelho, a palavra da salvação, as bênçãos, a mudança de vida, é para a igreja, é só aqui, então a gente está aqui, a gente ministra sobre isso, a gente desfruta das bênçãos de Deus. Mas não, às vezes a gente está cometendo o mesmo erro que os judeus cometeram naquele tempo. A gente se fecha nas quatro paredes e quer o benefício da palavra só para nós, mas não, Deus nos chamou para alcançar outras pessoas. É por isso que nós somos comissionados e chamados para o ID, porque essa palavra não é só para benefício próprio nosso, porque afinal de contas, se você está aqui, é porque em algum momento você foi alcançado pela palavra, através da vida de outra pessoa. Né? Talvez se você nasceu num berço cristão, num lar cristão, os seus pais, os seus avós foram alcançados, e isso era a salvação te alcançando também. Né? Então, nós não podemos nos prender, nós não podemos cometer os mesmos erros que a igreja primitiva cometeu, que os judeus cometeram lá no início, né? Que é nos fecharmos aqui e não sairmos para pregar a palavra. Sabe? Você pode, sim, alcançar o perdido no seu dia a dia, sem pôr muito esforço. Quando você pega um Uber, sabe, e isso aqui, eu vou abrir meu coração para vocês, é uma das coisas que Deus mais ministra ao meu coração, porque eu sou uma pessoa muito calada, né, no meu dia a dia. E na maioria das vezes eu pego o Uber e vou, de onde eu saio até onde eu vou chegar, calada. Só dou bom dia, boa noite, né, pergunto coisa ou outra que é necessária, mas ali é um momento que você tem no seu dia para falar um pouco da palavra para outra pessoa. Se o rapaz for cristão já, se o motorista for cristão, você vai estar se edificando ali um com o outro, compartilhando da palavra. Mas se ele não for um perdido, você tem a oportunidade de pregar a palavra ali mesmo. Né? Então, pregar a palavra não é algo que precisa de muito esforço para a gente. Ela está associada ali ao nosso dia a dia. Né? Pregar a palavra com as nossas práticas, boas práticas, né? Com a nossa boa conduta também para os nossos familiares. Quando você vive
de acordo com a palavra, de uma maneira íntegra, os seus familiares que não são nascidos de novo, eles vão estar ali testemunhando da palavra através da sua vida, da sua conduta. E aquilo é uma semente que uma hora ou outra vai crescer e vai ser colhida. Né? A gente tem um exemplo na nossa família. A mãe de Felipe comentou no primeiro domingo aqui, ela nasceu de novo recentemente, né? E ele e a irmã já são há um bom tempo nascidos de novo, né? E ela tomou a decisão de agora de nascer de novo e caminhar com o Senhor agora recente, né? Mas sabe, toda boa prática, toda vida de integridade, toda vida de temor ao Senhor, às vezes uma ministração que se colocava em casa, às vezes um louvor que se ouvia, era uma semente no coração dela. E estava ali sendo regada, né? E, recentemente, ela tinha mudado de emprego, antes de nascer de novo, contando um pouco aqui da história da minha sogra. Ela tinha mudado de emprego, e no emprego que ela foi, era um pessoal cristão lá. E eles trabalhavam o dia todo com louvor e ministração. Então, a palavra começou a ser regada 2, 3, 4, 5 vezes mais na vida dela, durante aquele tempo. E aquilo foi despertando ela. Né? Então, a pregação da palavra é através também da nossa vida de integridade, é através da nossa conduta, é através do momento em que você está sendo confrontado ali para fazer o que é errado e você opta por fazer o que é certo. E as pessoas estão ali testemunhando e dizendo, realmente, aquela pessoa tem algo de diferente e ela reflete o próprio Deus. Isso também é a pregação do Evangelho. Isso também é alcançar outras vidas. Né? E também gastar o nosso tempo em favor, em dedicação disso. Nós vemos que depois que os discípulos se espalham por todo o mundo, a Bíblia diz que eles iam pregando a palavra e milagres, prodígios, maravilhas iam acontecendo. Nós vemos curas acontecendo, nós vemos pessoas sendo libertas de opressões, pessoas sendo libertas de demônios, sabe? Às vezes nós vamos precisar reservar um tempo do nosso dia para sair só em prol disso. Só de ir na casa de alguma pessoa que você sabe, até um conhecido seu ou não, que não tem aliança com o Senhor, que está vivendo no pecado, e você mesmo se dispor a orar por ele, por alguma necessidade dele, seja por uma doença, seja por uma causa familiar, e aquela pessoa vê a manifestação do Senhor, alcançando ela naquela área, vai ser ali, é uma semente que vai estar brotando no coração dela e trazendo salvação. É a proclamação do Evangelho que traz fé ao coração do homem. Então, nós vemos que, muitas vezes, quando a gente sai para pregar a palavra, quando a gente gasta tempo falando das boas novas para o perdido, Deus vai manifestar ali coisas para mesmo testificar, testemunhar no coração daquela pessoa, né, na própria vida dela, de que o Evangelho é real, que a vontade de Deus mesmo é alcançar aquela pessoa, trazê-la para perto. Né? Então, se a gente sabe que é tão importante estar fora das 4 paredes, qual o propósito das 4 paredes, então? Qual o propósito dessa reunião, né, que nós temos aqui, que nós vivenciamos aqui? E eu queria que você abrisse comigo lá em Atos 2:42. Nós vamos voltar um pouquinho em Atos, no capítulo 2, no verso 42. E a Bíblia diz o seguinte, trazendo um pouco do contexto, nós vemos aqui o dia de Pentecostes tinha acabado de acontecer, né? Aquela multidão de pessoas tinha se aglomerado ali, muitas pessoas salvas. A Bíblia fala que eram mais de 3.000 pessoas salvas naquele dia, né? Naquele momento. E depois disso, começa a acontecer algo. Né? E a Bíblia diz no versículo 42, todos se dedicavam, vamos ler um pouquinho antes para trazer mais contexto, os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuía. Sabe? E aqui nós vemos que
depois do dia de Pentecostes, depois de muitas vidas serem salvas, nós começamos a ver aqui, na Bíblia, a igreja tomar forma. A reunião de pessoas nascidas de novo, pessoas que já tinham sido ali salvas, né? A gente vê ali aquelas 3.000 pessoas batizadas, se reunindo, né? Pessoas que foram alcançadas naquele momento mesmo, naquele dia, se reunindo com um propósito. E aqui ele fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? Então eles se dedicavam ali a ter mais conhecimento sobre a palavra. Nós vimos os apóstolos pregando a palavra. Eles também se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o que eu quero dizer com tudo isso aqui? O propósito das 4 paredes é fortalecer, é solidificar aquilo que começou no processo de salvação, né? No início ali, no novo nascimento, né? Então, por que é tão importante estar na igreja, congregar, né? É importante porque aqui é o lugar de discipular. Esse é o lugar em que nós vamos aprofundar o conhecimento sobre a palavra. É nesse lugar que nós vamos começar a ter as descobertas dos nossos primeiros tateados ali né, engateados ali na palavra de Deus, né, quando bebês espirituais ainda, e nós começamos a ter a descoberta sobre alguns aspectos da palavra que traz ainda mais libertação, mais revelação, mais mudança na nossa vida. E é importante porque isso é o fortalecimento da palavra. Né? Então, a igreja foi instituída para ser mesmo esse lugar, né, que quando os pescadores pescam os peixes, colocam lá e cuidam deles. Né? Ou seja, quando o homem é alcançado, ele precisa ser trazido para a igreja e ser discipulado, porque é aqui que ele vai ter fortalecimento para permanecer nessa caminhada cristã. Né? E a Bíblia fala os modos como isso acontece aqui, né, através do ensino da palavra, através da comunhão. A comunhão é um momento de conversa, é um momento de partilhar, de intimidade. Né? Às vezes a gente acha que é só chegar, sentar, ouvir a palavra, tchau, vamos embora para casa. Né? Mas também é importante estar aqui, conversar com outras pessoas. Né? Receber também ali, numa conversa, de princípios, de conselhos, né? Das experiências que outras pessoas tiveram também com a palavra. As experiências de outras pessoas também podem nos fortalecer. Né? Então, a comunhão é uma maneira de discipular. O partir do pão e as orações. Então, oração. Né? E até mesmo o partir do pão a gente pode até considerar aqui numa questão literal. Né? Essa questão de ser generoso um com os outros. Né? Às vezes a gente vai ver pessoas aqui que vão estar passando por situações difíceis. Né? Pessoas novas convertidas, pessoas que não são novas convertidas, passando por situações difíceis. E Deus constituiu a igreja para ser o socorro de uns dos outros. Né? Então, o partir do pão, aquilo que você tem, você partilhar com outra pessoa. Né? Aquilo que Deus já construiu em você, seja financeiramente, seja em outros aspectos, você poder ser bênção para outra pessoa. Isso também traz fortalecimento na caminhada cristã. Por isso que é importante estar na igreja, por isso que é importante o discipulado. Havia em todos eles um profundo temor. A igreja é esse lugar em que nós vamos preservar o temor ao Senhor. Isso aqui vai ser um sentimento que vai ser passado de uns para com os outros. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilha. Os que criam, se reuniam num só lugar. E aqui um aspecto interessante, se reuniam em um só lugar. Então, nós não estamos falando de outra coisa. Isso é igreja. Igreja é esse momento, né, que nós estamos aqui nos reunindo, né, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, mas esse momento de reunião para fortalecimento, para melhorar, para fortalecer mesmo a nossa caminhada cristã com o Senhor. Né? Então, eles se reuniam em um só lugar. Vendiam as propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Vê que interessante. Né? Mais específico que isso, eu acho que não tem. Adoravam juntos no templo diariamente.
Eram num lugar separado, reservado para isso, né, o templo, e eles estavam ali diariamente. Isso traz um outro aspecto sobre a igreja. A igreja é algo rotineiro. A igreja não é algo que você vem e, como nascido de novo, você precisa estar inserido nessa rotina de estar vindo aqui, sendo alimentado, sendo acompanhado pelo seu pastor, sendo fortalecido pelos seus irmãos, tendo pessoas que vão te apoiar nos tempos difíceis. A igreja é importante por isso, né? Hoje a gente vive num mundo, um movimento de desigrejados, né? Pessoas que acham que só conhecer a palavra é o suficiente para eles, e eles habitam na própria casa deles, escutando tudo que eles bem entendem na internet. E sabe, a palavra é sim o principal, o primordial na nossa vida, mas é na palavra que Deus instituiu a igreja. Então, se Deus instituiu a igreja, existe uma importância, existe uma necessidade, sabe? Às vezes, caminhar sozinho vai te trazer mais vulnerabilidade para você ser desviado, sabe? Às vezes, o conhecimento de uma pessoa que já está há muito tempo, né, na igreja, já está sendo fortalecido ali pelo Senhor há um bom tempo, e dizer, ó, rapaz, não vai por esse caminho aí que vai dar errado, né? E você considerar o que o seu irmão está partilhando ali com você, porque você entende que é o próprio Deus te ajudando, vai te livrar de entrar numa emboscada na tua vida, né? Vai te livrar ali de tomar uma decisão que vai te distanciar do Senhor, né? Então, as palavras que são ministradas, enfim, Deus se move de várias maneiras dentro da igreja para nos fortalecer, né? Aí, verso 47 diz, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E aqui, ponto batido, né? A igreja é esse lugar de trazer mais pessoas, de discipular essas pessoas, de fortalecer essas pessoas, para que elas possam ter uma caminhada contínua com o Senhor. Amém? Eu queria também, que a gente já está finalizando, e eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, no verso 11. E a Bíblia diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Aqui ele está falando dos 5 dons ministeriais. Eles são responsáveis por preparar o povo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Deus preparou esse ambiente, levantou dons e talentos entre nós, entre o seu povo, para edificar outros, para fortalecer outros, para construir também a palavra e a transformação do evangelho na vida de outras pessoas aqui. E não somente isso, para realizar a sua obra. Ou seja, nós fomos chamados para alcançar outras pessoas, né? Enquanto isso, nós estamos aqui nos reunindo, edificando, nos fortalecendo, nesse trabalho mútuo, nessa coletividade, mas também estamos levantando outras pessoas que vão por aí, pregando a palavra e trazendo mais pessoas. Então, a igreja é esse organismo vivo que está sempre em movimento, seja em um momento edificando uns aos outros, seja alcançando outras vidas, mas a palavra diz que é mesmo esse lugar de arrebanhar pessoas para o Senhor. Verso 13 diz, até que todos alcancem a unidade na fé e o conhecimento do Filho de Deus que produzem, né, e amadurecimento, chegando à completa medida e à estatura de Cristo. O propósito da igreja é trazer maturidade para as pessoas, é trazer crescimento, certo? Maturar as pessoas. Nós vemos lá em 1 Timóteo, não precisa abrir, no capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim, isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Né? E aqui, mais uma vez, a palavra de Deus traz clareza, que a vontade de Deus é alcançar o perdido, é trazer salvação, mas é também trazer o conhecimento da verdade. E esse lugar aqui é o lugar que, dia após dia, nós vamos cada dia mais nos fortalecendo na palavra, nos fortalecendo no Senhor, através do ensino, através da comunhão, através do partir do pão, através das orações. Então, a igreja é importante também,
né? A igreja e o evangelismo, a igreja e a pregação das boas novas andam ali equiparadas, elas são necessárias. Porque elas dependem uma da outra. Para a igreja estar hoje, precisou que pessoas fossem alcançadas. Precisa que pessoas sejam alcançadas. Para pessoas serem alcançadas, nós precisamos de pessoas salvas. Com maturidade, cada dia mais, crescendo no Senhor e alcançando outras, alcançando outras. Isso vai fazer com que esse organismo vivo, o corpo de Cristo, aconteça. Salvação e comunhão, salvação e ensino, salvação e oração, salvação e partir do pão. É fundamental. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. Nós vemos a igreja trazendo esse fortalecimento espiritual. Nós vemos na igreja o ensino, o crescimento, como eu falei. Vemos a unidade, a generosidade de uns com os outros e o apoio. Mas também nós vemos a influência positiva. E eu vou finalizar falando sobre isso. Sabe, estar no mundo vagando por aí é muito difícil para um nascido de novo. Se ele não tem contato, se ele não se expõe à palavra, se ele não se expõe a um ambiente que vai fortalecer nele, que vai alimentar nele a nova natureza dele. Você está lá no mundo, você só vai encontrar droga, prostituição, pornografia, maldade no coração dos homens, roubo, iniquidade, pecado. E ser um nascido de novo, ser uma pessoa com a natureza, né, se expondo somente a esses ambientes, vai ser tomado aquilo que foi plantado no coração daquela pessoa. Porque nós precisamos alimentar aquilo que foi plantado no nosso coração. A salvação é algo que precisa ser alimentada, fortalecida na nossa vida, dia após dia. Então, a igreja é esse lugar de influência positiva. Por isso, a importância de nós procedermos bem, por isso, a importância de nós praticarmos o bem. Termos boas obras, para influenciarmos com a nossa vida também positivamente. E isso é uma maneira de fortalecimento entre nós mesmos. Aqui é o lugar que nós não vamos negociar os princípios da palavra, que nós não vamos agir com oportunismo, com roubo. Aqui é o lugar que nós não vamos descartar as impurezas sexuais. Aqui é o lugar que nós vamos falar sobre o bem, sobre fazer o que é certo, sobre fazer o que agrada ao Senhor. E isso vai fortalecer em nós. Isso vai trazer sustância para que dia após dia nós possamos viver a palavra. Então, é com isso que eu quero finalizar nessa manhã, né? Nós vimos a importância do ID, nós vimos a proclamação da palavra, vimos a consequência das pessoas não nascerem de novo, né? O que acontece com quem não nasce de novo, mas nós também estamos vendo como nascer de novo, né? Através de que existe salvação para o homem? Através da fé. Mas uma vez que salvo, que resgatado ali por intermédio da fé, precisa se congregar, precisa se viver nesse ambiente, na igreja, tendo comunhão, tendo um constante crescimento no ensino da palavra, para que você mantenha a sua caminhada ali bem alicerçada e contínua no Senhor. Amém? Então é isso, eu espero que você tenha sido edificado nessa manhã através dessa palavra.